Se eu te disser que existe um animal que muita gente acha que são dois, mas na verdade é um só, você acreditaria? Muita gente passa anos da vida acreditando que guepardo e chita são bichos diferentes, com forças, fraquezas e até comportamentos opostos. Mas, e se eu te mostrar que essa divisão que você aprendeu está completamente errada? Antes de qualquer coisa, responde mentalmente. Você acha que guepardo e chita são espécies diferentes, ou o mesmo animal com nomes distintos? Porque a resposta para essa pergunta revela um dos erros mais comuns quando o assunto é vida selvagem. E é justamente aí que começa a confusão. Vamos direto ao ponto. Guepardo e chita são o mesmo animal. Sim, exatamente o mesmo. O nome científico é a Synonyx jubatus, e ele é conhecido em português como guepardo e em inglês como chita, e virou chita em muitas traduções e conteúdos populares, o que parece uma comparação entre duas espécies. Na verdade, muitas vezes é só uma batalha de nomes. Mas, calma, não fecha o vídeo ainda, porque a história fica bem mais interessante. Se é o mesmo animal, de onde vem tanta confusão? Porque tem gente jurando que chita é um tipo de leopardo, ou que guepardo é mais forte que chita, ou que um é da África e o outro é da Ásia. E será que existe algum contexto em que faz sentido falar de diferenças entre tipos de chita ou tipos de guepardo? Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que tudo começa a se organizar na sua cabeça. Para entender essa comparação, a gente precisa voltar um pouco na história, olhar para a linguagem, para a ciência e para a cultura popular. É aí que aparecem as verdadeiras semelhanças e diferenças que ninguém te explicou direito. Capítulo 1. O mito da comparação entre guepardo e chita. Você já viu aquelas listas na internet do tipo guepardo vs chita? Quem é mais rápido? Diferenças entre chita e guepardo, como se fossem rivais, quase um Flamengo vs Vasco da savana. Esse é um dos maiores erros de comunicação sobre animais selvagens. Guepardo é o nome em português. Chita é o nome em inglês. Chita é a adaptação do inglês para o português. Ou seja, quando alguém compara guepardo com chita, é como comparar cachorro com dog ou gato com cat. Está falando da mesma espécie, mas com rótulos linguísticos diferentes. Então, por que isso virou uma dúvida tão grande? Porque muita gente mistura três coisas diferentes: nomes populares, aparência e parentesco. E para piorar, os grandes felinos são cheios de detalhes parecidos. Aí acontece o seguinte: as pessoas veem um felino com manchas, magro, pernalta, e alguém fala, isso é chita. Em outro contexto, outro fala, isso é um guepardo. Ninguém explica que é o mesmo bicho. E pronto, nasce o mito de que são espécies distintas. Mas tem mais. Em algumas regiões e em alguns materiais antigos, a palavra chita era usada de forma confusa, às vezes se referindo até ao leopardo, simplesmente porque era um termo genérico para felinos manchados. Essa herança cultural ainda causa ruído hoje. Agora pensa comigo, se cientificamente é o mesmo animal, o que a gente pode realmente comparar? É aí que entra a arte interessante. Em vez de comparar guepardo e chita como se fossem rivais, faz mais sentido comparar guepardo com outros grandes felinos, guepardos de regiões diferentes ou até raças e subespécies de guepardo. E é isso que quase ninguém deixa claro. Segura essa curiosidade. Você sabia que, apesar de ser chamado de grande felino, o guepardo é mais próximo dos gatos domésticos em alguns aspectos do que de leões e tigres? Daqui a pouco eu vou te mostrar a diferença de voz entre eles, e isso muda tudo na forma como a gente enxerga esse animal. Capítulo 2. Quando o nome engana. A origem de guepardo e chita. Se você ainda está acompanhando, agora vem a parte que explica por que tanta gente cai na mesma armadilha. O problema começa com as palavras. Em português, guepardo vem de uma adaptação do italiano gattopardo, algo como gato leopardo, por causa das manchas. Já chita, o termo em inglês, vem do hindi chita, ligado a uma palavra que significa manchado, ou seja, os dois nomes em línguas diferentes apontam para a mesma característica visual. E o que aconteceu quando esses nomes começaram a circular ao redor do mundo? Traduções meio tortas, em muitos materiais dublados, textos mal traduzidos, documentários antigos ou conteúdos apressados, o chita virou chita em português, como se fosse um nome próprio de espécie, separado de guepardo. Do outro lado, em outros contextos, mantiveram guepardo como tradução oficial.
Resultado: 2 nomes diferentes, sem explicação, para o mesmo bicho. E o público pensando que eram espécies distintas. E tem outro detalhe: em zoológicos, documentários e canais de animais, às vezes o mesmo lugar usa guepardo no texto escrito e cheetah na narração, porque o narrador veio de um material em inglês. Se você escuta um narrador falando a cheetah é o animal mais rápido do mundo em terra firme e depois lê uma placa dizendo guepardo, espécie Cynonyx jubatus, é bem fácil achar que são parentes próximos, não exatamente o mesmo. Agora, eu te pergunto, e se alguém mostrasse a ficha técnica do animal em vez de só o nome comercial que aparece no vídeo? Você veria ali o nome científico Cynonyx jubatus. E nome científico não mente. Um nome científico, uma espécie, mas tem um ponto que deixa tudo mais curioso. Ok, guepardo e cheetah são o mesmo animal. Então, por que às vezes a gente ouve falar de tigres vs leões, leopardo versus jaguar? E isso sim faz sentido, mas guepardo versus cheetah não faz? Qual é a diferença na forma como a ciência organiza esses bichos? Guarda essa pergunta, porque no próximo capítulo eu vou te colocar lado a lado guepardo, leopardo, onça, leão e tigre. E você vai entender por que a confusão com o guepardo é ainda maior do que com qualquer outro felino manchado. Capítulo 3. A confusão com leopardo, onça e outros felinos manchados. Você já olhou para a foto de um felino manchado e teve que pensar 2 segundos. É guepardo? É leopardo? É onça pintada? Não é só você não. Até quem trabalha com imagem, às vezes, erra. E aqui entra um dos motivos pelos quais muita gente acha que cheetah é outra coisa além de guepardo. Visualmente, o guepardo é mais magro, mais esguio, com pernas longas, cabeça pequena e um corpo feito para a velocidade. O leopardo e a onça são mais robustos, musculosos, com um corpo feito para a força, emboscada e escalada de árvores. Mas o que mais engana são as manchas. O leopardo e a onça têm rosetas, que são manchas em forma de anel, como se fossem flores abertas, muitas vezes com um pontinho no meio. Já o guepardo tem pintinhas sólidas, pretas, bem definidas, sem esses anéis. E tem um detalhe que o diferencia de qualquer outro grande felino: as famosas linhas de lágrima, 2 traços pretos descendo dos olhos até a boca. Quando você aprender a enxergar isso, nunca mais vai confundir. Agora, onde entra a cheetah nessa história? Em alguns contextos populares, as pessoas passaram a chamar de cheetah qualquer felino magro, manchado, que corre rápido nas imagens. E como o leopardo também é manchado, e às vezes aparece correndo em caça, virou uma mistura geral. Tem até quem ache que cheetah é fêmea do leopardo ou filhote de leopardo, o que não tem nenhum sentido biológico. Se você ainda está comigo, aqui vem um detalhe surpreendente. Apesar de ser considerado um grande felino em termos de fama, o guepardo não consegue rugir como um leão ou um tigre. Ele não tem a estrutura de laringe necessária para produzir o rugido potente. Em vez disso, ele emite sons mais parecidos com miados, chiuros e ronronados, lembrando mais um gato doméstico ampliado. Isso já começa a te mostrar que a classificação dele é bem peculiar dentro do grupo dos felinos. E é aqui que aparece uma diferença real que faz sentido comparar. Não guepardo vs cheetah, mas guepardo vs os outros grandes felinos. Enquanto o leão, tigre, onça e leopardo apostam na força, na furtividade e no ataque surpresa. O guepardo decidiu apostar todas as fichas em uma única habilidade: velocidade. No próximo capítulo, a gente entra dentro do corpo desse animal para ver o que o torna o velocista oficial do reino animal e como isso também alimenta a confusão entre nomes, raças e até tipos de cheetah. Capítulo 4. Anatomia da velocidade. O projeto do guepardo. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais impressionante do guepardo, ou da cheetah, se você preferir esse nome. A engenharia biológica desse animal. Ele é o equivalente felino de um carro de Fórmula 1. Vamos começar pelos números. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de atingir cerca de 95 a 110 km/h em curtas distâncias. Mas o que realmente chama a atenção não é só a velocidade máxima, é a aceleração. Ele vai de 0 a 90 km/h em poucos segundos, mais rápido do que muitos carros esportivos. Como isso é possível? Primeiro, o corpo. O esqueleto do guepardo é extremamente leve e flexível. A coluna vertebral funciona quase como uma mola, se curvando e esticando em cada passada.
Quando ele está em plena corrida, as patas da frente e de trás praticamente se encontram no centro do corpo, aumentando o comprimento da passada para até 7 metros. As pernas são longas, finas, com músculos concentrados para explosão, não para resistência prolongada. As garras, diferente de outros grandes felinos, não são totalmente retráteis. Elas funcionam quase como os cravos de uma chuteira, dando tração extra na corrida, e a cauda longa age como um leme, ajudando a fazer curvas bruscas sem capotar em alta velocidade. E aqui entra um detalhe que muita gente não percebe: essa anatomia de velocista vem com um custo enorme. O guepardo não é um bom lutador corpo a corpo comparado com leões ou leopardos. Seu crânio é mais leve, a mordida é menos poderosa, o peito é estreito e ele se cansa rápido. Uma perseguição em alta velocidade dura, em geral, menos de 30 segundos. Se ele insistir demais, corre o risco de entrar em superaquecimento e morrer de exaustão. Agora conecta isso com a confusão dos nomes e comparações. Às vezes, você vê tabelas comparando guepardo e chita, dizendo que um é mais forte, outro mais rápido, como se fossem dois modelos de felino esportivo, tipo carro de corrida. Mas tudo isso parte de um erro básico. Estão tentando criar diferenças onde, cientificamente, não existem. O que existe sim, são variações de tamanho, genética e subespécies dentro do próprio guepardo. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como essas variações internas, como guepardos da África e da Ásia, acabaram alimentando ainda mais a ideia de que chita e guepardo são criaturas separadas. Capítulo 5. Subespécies, variações e a lenda da chita diferente. Se você ainda está comigo até aqui, agora vem uma parte que causa muita confusão sutil. Quando as pessoas veem diferenças físicas ou geográficas entre populações da mesma espécie, muitas vezes elas assumem que aquilo é outra espécie. E com o guepardo não foi diferente. Existem subespécies de guepardo. Por exemplo, o guepardo africano, o guepardo asiático e variações regionais. Eles podem ter pequenas diferenças de tamanho, padrão de pelagem, densidade populacional, hábitos de caça e até comportamento em relação a humanos, especialmente em áreas onde foram historicamente domesticados para auxiliar na caça, como aconteceu em partes da Ásia. Em alguns contextos, especialmente antigos ou populares, o termo chita foi usado para se referir especificamente a animais usados por nobres na Ásia, enquanto o guepardo ficava mais associado aos habitantes da savana africana. Isso ajudou a criar a sensação de que se tratavam de bichos distintos: o guepardo africano selvagem e a chita asiática domesticada. Mas, de novo, estamos falando da mesma espécie, só que com histórias e contextos culturais diferentes. Como se não bastasse, hoje em dia surge em redes sociais a figura do rei guepardo ou King Cheetah, um animal com pelagem diferente, com manchas que parecem se unir em listras ou padrões mais alongados pelo dorso. Aí pronto, muita gente conclui que rei guepardo é uma espécie à parte, que seria a tal chita, ou uma versão turbinada do guepardo comum. A realidade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais fascinante. O rei guepardo não é outra espécie. É apenas uma variação genética rara dentro da mesma espécie de guepardo. Uma mutação afeta o padrão de distribuição das manchas, criando aquele visual mais exótico. Em genética, isso é apenas uma variação de fenótipo, não uma espécie nova. Então, por que tudo isso alimenta o mito de guepardo vs chita? Porque o cérebro humano gosta de caixinhas. Nome diferente, aparência diferente, história diferente, pronto, já parece outra criatura. E se alguém, em um documentário ou legenda, resolver chamar a variação de chita real ou algo parecido, a confusão vira verdade na mente de quem assiste. Agora que você já entendeu que as diferenças reais são internas à espécie e não entre guepardo e chita como animais separados, a gente pode partir para outra pergunta interessante: se são o mesmo bicho, como é a vida social? A caça, a reprodução desse animal? E será que o comportamento dele ajuda a reforçar ou quebrar estereótipos que a gente cria sobre predadores? É isso que você vai ver no próximo capítulo. Capítulo 6. Comportamento, caça e vida social do guepardo. Se você ainda está aqui, agora vamos entrar na rotina desse animal na natureza. Porque saber que guepardo e chita são o mesmo é uma coisa. Entender como ele vive de fato é o que faz tudo isso ganhar vida na sua cabeça. Diferente de leões, que vivem em grupos chamados alcateias ou coalizões, com hierarquia bem clara,
As fêmeas de guepardo são, em geral, mais solitárias. Elas costumam viver sozinhas ou com seus filhotes. Já os machos têm um comportamento curioso. Muitas vezes, formam pequenos grupos de 2 ou 3, geralmente irmãos da mesma ninhada, chamados coalizões de machos. Isso aumenta as chances de proteger território e controlar áreas ricas em presas. Na hora da caça, o guepardo não usa a mesma estratégia de força bruta de um leão, nem a técnica de emboscada de um leopardo em árvores. Ele se aproxima o máximo possível da presa, usando o relevo, a vegetação e a discrição. E aí, quando está perto o suficiente, dispara em uma corrida insana, visando terminar tudo em poucos segundos. Suas presas favoritas costumam ser antílopes menores, como gazelas. Mas aqui entra um contraste que quase ninguém imagina. Apesar de ser um caçador extraordinário em termos de velocidade, o guepardo tem um grande problema depois de capturar a presa. Ele é relativamente frágil na disputa física. Leões, hienas e até leopardos costumam roubar suas caças com frequência. Ou seja, o animal mais rápido do mundo em terra nem sempre é o dono do próprio jantar. Isso tem implicações diretas na forma como ele escolhe horários para caçar. Muitas vezes, os guepardos preferem caçar em horários mais quentes ou transições de luz em que grandes felinos mais fortes estão menos ativos. É uma forma de equilibrar risco e recompensa. Agora, lembra daquela ideia de que chita seria um animal totalmente diferente do guepardo, talvez até mais agressivo ou domesticado? Na prática, tudo isso cai por terra quando você observa o mesmo padrão de comportamento. O histórico de domesticação parcial desse animal em algumas culturas também aconteceu com o mesmo Acinonyx jubá, o mesmo bicho. Tudo isso reforça a mesma conclusão. O que muda é a narrativa em volta, os usos que o ser humano fez desse animal ao longo da história, os rótulos que deu. O núcleo biológico é o mesmo. No próximo capítulo, eu vou amarrar tudo isso com algo que afeta diretamente o futuro da espécie: conservação, risco de extinção. E por que essa confusão de nomes, comparações e mitos não é só uma curiosidade boba, mas pode afetar até a forma como as pessoas se engajam em proteger esse animal. Capítulo 7. Conservação, risco e o impacto da confusão. Se você ainda está comigo até aqui, agora vem talvez a parte mais séria dessa história. O guepardo, o famoso chita de tantos vídeos, não é só um ícone de velocidade. Ele é também uma espécie ameaçada. A população de guepardos no mundo já foi muito maior. Hoje, o número total é relativamente baixo, espalhado em bolsões de habitat fragmentado, perda de território por avanço humano, caça de presas naturais, conflitos com fazendeiros e, em algumas regiões, caça ilegal. Tudo isso pressiona a espécie. O guepardo asiático, por exemplo, está em situação crítica, com pouquíssimos indivíduos remanescentes. Agora, qual é a relação disso com a confusão entre guepardo e chita? Pode parecer distante, mas comunicação importa muito em conservação. Quando o público não entende que guepardo e chita são a mesma espécie, as campanhas de conscientização podem perder força. Uma pessoa pode ver uma campanha para proteger guepardos e achar que chitas não estão incluídas ou vice-versa. Isso dilui a mensagem, enfraquece o foco e dá a impressão de que existem várias espécies semelhantes, quando na prática é uma única linha genética em risco. Outro ponto é que, ao tratar rei guepardo, chita e guepardo como coisas separadas, algumas pessoas acabam criando uma espécie de fetiche por variedades raras, alimentando até o tráfico de animais exóticos. Um animal com pelagem diferente vira quase um item de colecionador, o que é péssimo para qualquer espécie ameaçada. E tem mais um detalhe importante: o guepardo tem baixa diversidade genética, provavelmente resultado de gargalos populacionais no passado. Quando sua população global caiu muito, isso faz com que a espécie seja mais vulnerável a doenças e mudanças ambientais. Preservar cada indivíduo, cada subpopulação, é essencial. Não dá para se dar ao luxo de tratar tudo isso como se fossem espécies abundantes e distintas. Uma narrativa errada de guepardo vs chita acaba sugerindo. Percebe como um erro aparentemente simples de nomenclatura pode ter efeito em cadeia? Quando a gente acha que são animais diferentes, perde a noção de que, no fundo, estamos falando de um único animal, com uma única chance de sobreviver ao século que vem. Agora, para fechar o arco e cumprir a promessa do começo, falta responder de forma definitiva. Afinal,
Quais são as verdadeiras semelhanças e diferenças que você precisa guardar na mente quando ouvir as palavras guepardo e chita? É isso que eu vou te entregar agora no clímax e na conclusão dessa história, capítulo 8. O clímax. Entendendo, de uma vez por todas, guepardo versus chita. Se você ainda está aqui, agora vem a parte em que tudo se encaixa. Vamos responder, de forma direta, a pergunta que provavelmente te trouxe até este vídeo. Comparação entre guepardo e chita. Quais são as diferenças e semelhanças? A maior surpresa de todas é simples e poderosa. A principal semelhança é que eles são exatamente o mesmo animal. Não é metáfora, não é aproximação. É a mesma espécie, o mesmo nome científico, a mesma biologia. A diferença está no idioma e no jeito como as pessoas usam as palavras. Guepardo, nome em português, derivado historicamente de termos europeus associados a gato leopardo. Chita, nome em inglês, que virou chita em vários conteúdos em português. Chita, forma aportuguesada de chita usada popularmente, mas que não indica uma espécie diferente. Quando alguém pergunta, quem é mais rápido, guepardo ou chita? A resposta é, isso é como perguntar quem é mais rápido, o Cristiano Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo. É a mesma entidade, vista por rótulos diferentes. E onde entram as diferenças reais que vale a pena conhecer? Elas não são entre guepardo e chita, mas dentro do universo dos guepardos. Diferenças entre guepardos africanos e asiáticos em distribuição geográfica e conservação. Variações individuais de tamanho, velocidade, resistência. Mutação genética que cria o rei guepardo. Um padrão de pelagem diferente, mas mesma espécie. Diferenças de contexto cultural. Guepardos usados na caça por nobres asiáticos versus guepardos selvagens da savana africana. No campo das semelhanças, além do óbvio, você tem a mesma anatomia especializada para a velocidade, o mesmo tipo de presa preferencial, o mesmo padrão de comportamento geral, como a formação de coalizões de machos, a mesma vulnerabilidade, a perda de habitat e diminuição de presas. Agora, talvez a diferença mais importante não esteja no animal, mas nas nossas cabeças. Uma coisa é olhar para o guepardo como mais um grande felino genérico da África. Outra coisa é entender que ele ocupa um nicho ecológico quase único, totalmente especializado em velocidade, com custos altos em força e resistência, e que sua sobrevivência depende de a gente enxergar claramente quem ele é. E aqui vai um detalhe que amarra o gancho do começo. A maior promessa era te mostrar que a comparação guepardo versus chita, do jeito que é feita por aí, está errada na origem. E agora você sabe por quê. Não é que as pessoas estejam discutindo as diferenças erradas, é que na maioria dos casos nem existe essa diferença. É a mesma espécie, vista por nomes diferentes. Conclusão. O que você leva desse vídeo e o que pode fazer com isso? Agora que você chegou até aqui, vamos recapitular de forma direta o que realmente importa. Primeiro, guepardo e chita são o mesmo animal, a mesma espécie, a Synonyx jubatus. A diferença está no idioma. Em português, o termo mais correto e usado em materiais científicos e oficiais é guepardo. Chita é apenas a adaptação popular do inglês cheetah. Segundo, muitas comparações entre guepardo e chita, que você vê por aí, nascem de tradução ruim, de falta de contexto ou de confusão com outros felinos manchados, como leopardo e onça. A verdadeira comparação que faz sentido é entre guepardo e outros grandes felinos, ou entre variações internas da espécie, como o guepardo africano ou asiático e o chamado rei guepardo. Terceiro, entender essa confusão não é só uma curiosidade. Isso influencia a forma como a gente enxerga a conservação. Quando você sabe que toda vez que alguém fala em chita ou guepardo, está se referindo ao mesmo animal ameaçado, a ficha cai de outra forma. Você percebe que não são vários felinos parecidos em situação confortável, mas uma única espécie sob enorme pressão ambiental. Quarto, biologicamente, o guepardo é um exemplo extremo de especialização. Ele sacrifica força, rugido e robustez para ser o velocista definitivo do planeta. Isso o torna único entre os grandes felinos e, ao mesmo tempo, vulnerável. Sem espaço para correr, sem presas suficientes e com a competição de predadores mais fortes, ele fica encurralado. Agora, o que você pode fazer com esse conhecimento? Primeiro, compartilhar. Da próxima vez que alguém falar chita e guepardo são diferentes, você já tem toda a base para explicar, com calma, que não são. Pode comentar em vídeos, em posts, em discussões, corrigindo a informação de forma simples.
Segundo, apoiar projetos e instituições que trabalham com conservação de grandes felinos, especialmente guepardos. Mesmo um simples engajamento, divulgar conteúdo sério ou apoiar financeiramente quando possível, já faz diferença. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o guepardo de uma forma totalmente nova, mais clara e mais precisa, aproveita para deixar um like, comentar o que você achava antes de assistir e compartilhar com alguém que ainda acha que chita e guepardo são rivais da savana. Isso não só ajuda o canal a crescer, como espalha informação correta sobre um dos animais mais incríveis e mais ameaçados do nosso planeta.